No programa de hoje, adivinha do que nós vamos falar? Dele de novo. Caramba, cara, pegou fixação nele? Isso aí, vamos falar dele, do 3 e Atlas. Mas por que a gente fala tanto do 3 e Atlas, cara? Para poder desmistificar esse negócio de que ele é uma nave alienígena e coisa e tal, e não sei o quê. Então, vamos falar de novo do 3 e Atlas. Por quê? Porque um negócio chamado Planetary Society soltou um artigo muito maneiro, muito legal mesmo, onde ele explica, né, ele justifica cientificamente por que o 3 e Atlas é um objeto natural e não uma nave alienígena. Então é isso que eu vou trazer para vocês aqui. Manda a vinheta. Aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Como eu falei, nós vamos falar de quem? Dele, do 3 e Atlas. Porque, aliás, falaram que é para eu falar I3 Atlas, não é, tá? O nome oficial dele é 3 e Atlas, terceiro objeto interestelar descoberto pelo sistema de telescópios Atlas. O que acontece nessa história toda é que um negócio, uma entidade muito importante nos Estados Unidos, conhecida como Planetary Society, ela que é do Instituto SETI, tá? Então vocês vão ver assim, o SETI lançou um artigo e tal. É a galera da Planetary Society que lançou, tá? A Planetary Society lançou um artigo dizendo o seguinte, que o 3 e Atlas tem uma origem natural. E por que ele não é uma nave alienígena? Por quê? Porque, obviamente, né, tudo isso tomou conta da internet de uma maneira assim que tá todo mundo pensando que é uma nave alienígena. Mas não é, fiquem tranquilos. Sérgio, mas ele sumiu. Sim, ele não está sendo visível no momento, ele vai ser só visível agora lá por mês de novembro, porque ele está passando atrás do Sol. Ele acabou de passar por Marte está do outro lado do Sol com relação à Terra, então ele está numa posição que não favorece a gente a observar o 3 e Atlas. Daqui a pouco ele reaparece de novo. Cometas são desse jeito, eles têm este comportamento por conta da órbita deles. Você vê ele num pedaço, depois ele desaparece, depois você vê ele de novo. É assim, até nisso, né, o 3 e Atlas se comporta igualzinho um cometa. Mas então, o pessoal da Planetary Society lançou esse artigo aí, e esse artigo se chama isso aí, Natural Origins of 3I Atlas. Why 3I Atlas is not an alien probe. Por que ele não é uma nave alienígena? E aí eles vão fazer aí toda uma coisa que é muito interessante. Então, para quem não sabe ainda, ele foi descoberto dia 1º de julho de 2025 pelo sistema Atlas de telescópios, que é um sistema que já descobre muito NIO, muita coisa do tipo, né? E aí a gente começa para as coisas. A primeira coisa que o pessoal do Planetary Society fala é o seguinte, e eu brinco com isso aí nas palestras que eu dou, né? Nas palestras que eu dou, na Será que Estamos Sozinhos? Aliás, que vai virar um livro, hein? Fica aqui só entre nós, tá? A palestra que eu dou, Será que Estamos Sozinhos? Eu começo falando que a melhor explicação para tudo é que seja alienígena. E isso é verdade. Só que, por trás disso, vamos dizer, a parte chata da parada, é você colocar toda a metodologia científica em cima. Então, a primeira coisa que acontece é isso, tá? É essa questão. As alegações de ser uma nave alienígena, elas não resistem às revisões que vocês vão fazer. A NASA, eu vou ver se eu acho e coloco aqui para vocês. Ela tem um esquema que é a escala de 7 degraus para você comprovar que é uma vida alienígena, tá? É um negócio muito legal. Então vamos lá. Primeiro, o tamanho dele. Chegou a se falar, tem 42 quilômetros, mas não, tá, pessoal? Ele tem ali algo, hoje estão falando que ele tem uma cerca de 11 quilômetros de diâmetro, mas as estimativas feitas com a imagem do Hubble eram entre 3 e 5, até o Filipão, né, que chegou a calcular e deu 5,8 quilômetros, ou seja, mesmo que seja 11, tá? Mesmo que seja 11, tá tudo dentro da faixa aí de cometas que a gente tem, tanto interestelares como em cometas que a gente tem aqui no Sistema Solar. O movimento dele não tem nada especial,
Nada, nada, nada de especial. Ele está aí viajando a cerca de 58 km por segundo, a gente arredonda para 60 km por segundo. Isso é consistente com uma ejeção gravitacional que ele pode ter sofrido do seu sistema planetário. Ele não mostrou nenhuma aceleração não gravitacional, certo? Que a gente, por exemplo, se a gente tivesse, né, uma sonda, se ele fosse uma nave alienígena, ele muito provavelmente já teria acelerado em algum momento. Ele não passou por isso, tá? As variações ali de velocidade que tem, tá tudo dentro do que a gente imagina como um cometa mesmo, tá? Ele é um cometa natural, mas ele tem uma história. Obviamente que ele tem uma história. Obviamente, eu já falei isso aqui também, né? Que a composição química dele se parece mais. Então, quando você faz o espectro dele bonitinho e analisa, ele tem uma inclinação espectral que é muito semelhante aos asteroides do tipo D, que são os asteroides que a gente tem aqui no Sistema Solar, que são conhecidos por serem asteroides ricos em carbono, tá? Isso, de novo, mostra que ele é um objeto natural, ele não é um objeto artificial, não é uma nave alienígena. O que ele muito provavelmente é hoje, o pessoal já está essa hipótese por aí, é o seguinte, que ele seria um fragmento clástico consolidado. Ou seja, é como se ele tivesse sido, né, um pedaço de rocha sedimentar que se originou. Olha só que legal isso aqui, tá? Isso aqui é um estudo aí sobre a nova origem dele. Antes disso, né, deixa eu falar do Oumuamua aqui, fazer um parênteses aqui. O Oumuamua, depois de muitos anos, depois de muitos estudos e tal, o pessoal cogitou que ele era uma lasca de um objeto parecido com Plutão em um outro sistema planetário. O 3 e Atlas estão falando o seguinte, que ele pode ter se originado de uma bacia sedimentar em um exoplaneta. Imagina que você tem um exoplaneta lá no sistema dele, aconteceu alguma coisa, alguma colisão e tal, arrancou um pedaço dessa bacia sedimentar desse exoplaneta, e essa bacia sedimentar virou o 3 e Atlas e veio viajando aí pelo universo. Os pesquisadores dão para ele uma idade de aproximadamente entre 7 e 10 bilhões de anos, tá? Eu já fiz o vídeo aqui falando da onde que ele pode ter se originado, né? Ele pode ter se originado ali do disco fino ali da Via Láctea. Então isso aí já também é uma coisa que o pessoal está sabendo. Tudo isso aí indicando, suportando o fato dele ter uma origem natural e dele não ser uma nave alienígena, tá? E não ser uma nave alienígena. Ele tem a aparência de um cometa. Aí o pessoal vai falar assim, mas você chama ele de cometa toda hora, mas agora você está falando que ele é uma rocha sedimentar. Boa, essa ideia da rocha sedimentar é uma coisa nova que o pessoal tem feito aí, tem analisado, mas vamos supor que ele é uma rocha, tá? Por que ele teria cauda? Aí é o seguinte, né? Que ele pode também liberar gases presos nele, né? Ele tem ar, pode ter água presa nele e tudo mais. E existe uma família de asteroides aqui no Sistema Solar que tem comportamento de cometa, que são os centauros. Aliás, eles têm esse nome justamente por isso, né? Centauro, aquela figura mitológica que é metade homem, metade cavalo, e os centauros aqui no Sistema Solar seriam esses objetos que seriam asteroides, mas que teriam algum comportamento parecido com o de cometa. Então, assim, de novo, né? Ele está aí dentro de tudo que a gente busca aí de um objeto natural. Se o 3 e Atlas for uma rocha sedimentar de um exoplaneta que abrigou água, ele pode conter, isso aqui é muito legal, ele pode conter faces ricas em matéria orgânica ou até mesmo bioassinaturas. A gente ainda não chegou nesse ponto, mas pode ser que sim, né? Pode ser que sim. E aí vem o seguinte, né? Como que a gente, para testar toda essa ideia, o que a gente tem que fazer? Aí tem que fazer uma série de coisas. Tem que fazer uma espectroscopia de alta resolução. Nós não fizemos ainda, nós temos uma espectroscopia do James Webb, mas ainda não é a melhor possível. Teria que fazer isso. Uma modelagem dinâmica, a gente teria que fazer aí todas umas simulações, né? Para modelar a ejeção de um fragmento de 11 quilômetros da superfície de um exoplaneta por meio de impactos de hipervelocidade. Ou seja, que se arrancou este pedaço dessa bacia sedimentar lá neste exoplaneta, e essa bacia sedimentar veio vagando aí pelo universo até chegar nisso, tá? Ou os modelos, né, precisam confirmar, né, que uma rocha sedimentar poderia resistir a tudo isso para que a gente confirmasse essa hipótese de ser uma rocha sedimentar. É muito legal porque o artigo, ele coloca aqui pra gente eu vou colocar essas tabelas aí, tá?
Tudo isso aí que eu falei tá ali no artigo, tá? Eu vou deixar ele aqui na descrição. Ele coloca uma tabela, né, do que a gente precisa saber. Então, por exemplo, uma espectroscopia de alta resolução. Ela testaria o quê? Ela detectaria minerais sedimentares, tá? Qual que é a possibilidade disso acontecer? Uma possibilidade alta, né, já que ele vai ser observado aí por muito tempo. Por exemplo, um outro método, a fotometria, análise fotométrica, né, usando o Vera Rubin, no caso, evidenciaria camadas estruturais. Isso aí também seria legal, tá? Isso aí já é um pouco mais difícil devido à distância, o tamanho angular dele, a distância que ele vai estar. Modelagem dinâmica, né? Ou seja, simulação da ejeção dele do seu sistema planetário. Daria para ter essa confirmação. Análise comparativa com os análogos do sistema solar, ou seja, fazer esse mesmo tipo de análise com Ceres, por exemplo, com asteroides condritos, entre outras coisas. Então, tudo isso aí o pessoal da Planetary Society estudou e está tudo numa tabelinha bonitinha que eles fizeram. E então vamos lá. O tamanho dele, 11,2 km, está de acordo com o objeto natural. A estrutura dele, estável, tá? Com pouca variação na curva de luz dele, está coerente também com o objeto natural. A composição dele está coerente com os asteroides do tipo D aqui na Terra, asteroides ricos em carbono. Voláteis, tem a presença de volátil na coma dele, tá? Origem, ali do dia, eu falei disco fino não, né? Disco espesso, desculpa. Do disco espesso da Via Láctea há cerca de 7 bilhões de anos. Ou seja, todas as evidências levam ele a ser um objeto natural e não ser uma nave alienígena. Como eu falei, para que a gente comprove que o negócio seja vida, a gente teria que fazer muita coisa nisso aí. E nada, nenhuma das análises são feitas, nem da composição, nem da velocidade, nem da trajetória, nada disso. Ah, Sérgio, mas ele tem muito níquel, mas ele tinha um pouquinho de ferro também. Você tem que refazer essas análises. A análise não pode ser feita só uma vez. Então tem muita coisa aí sobre 13 Atlas, por isso que ele é um objeto natural e não é uma nave alienígena. Belíssimo trabalho aí do pessoal da Planetary Society para tentar desmistificar isso, porque tomou conta, né? Tomou conta, é realmente impressionante o 13 Atlas aí, a dimensão que ele tomou em tudo isso. Beleza? Esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora, espero que vocês tenham gostado, se gostou já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão YouTubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto diuturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país.